Oi, eu sou o arte educador Arthur Cordeiro. Eu sou homem, branco, tenho os olhos castanhos, cabelo meio preto, meio grisalho. O meu nariz é médio e minha boca é grande. Hoje, em nossa videoaula de artes visuais, nós vamos conversar sobre a relação de arte e alimentação saudável. Tem muita gente que pensa que se alimentar é apenas conseguir energia, combustível suficiente para o seu corpo realizar atividade. Mas nós vamos ver na aula de hoje que a alimentação saudável vai muito além do que conseguir nutrientes e energia para o seu corpo. A alimentação saudável passa também pela estética. Vou apresentar para vocês muitas características que tornam a comida um patrimônio cultural e imaterial. Além disso, nós vamos aperfeiçoar os nossos outros sentidos que vão muito além do paladar para poder experimentar uma comida mesmo antes de degustá-la. Vamos lá? A gente não pode limitar o nosso pensamento de que comer é apenas para conseguir energia para suportar as atividades do dia a dia. Uma alimentação saudável, ela passa pela experiência da cultura de um povo. Ela passa por experiências estéticas, ou seja, a experiência dos 5 sentidos, que vão muito além apenas do paladar. Ela é uma representação simbólica muito forte dos costumes de um povo. Já repararam que muitas religiões têm em suas tradições algum tipo de comida? Por exemplo, no judaísmo existe o pão ázimo, que é servido durante a Páscoa. A Páscoa judaica é a celebração da libertação do povo da escravidão no Egito. E na história bíblica, o povo fugiu e pegou o alimento que tinha em mãos. Sem tempo para o pão fermentar, eles levaram um pão de massa pesada e azeda. Esse alimento ficou conhecido como pão ázimo, que até hoje serve de alimento nas festividades da Páscoa do povo judeu. No candomblé, por exemplo, temos o acarajé. É uma comida sagrada de ritual. Ela é uma oferta aos orixás, principalmente a Xangô e a sua mulher, Yansan. Conta-se no mito africano, de tradição iorubá, que Xangô pediu à sua mulher, Yansan, que fosse buscar um alimento que pudesse ajudá-lo a falar com o povo. Yansan foi à casa de Ifá, um oráculo africano. Ifá recomendou um alimento e disse para que Yansan levasse a Xangô e que ele o comesse antes de falar com o povo. Yansan, desconfiada, comeu o alimento antes e nada aconteceu. Levando o alimento a Xangô, Xangô cumpriu a recomendação de Ifá, comeu o alimento pouco antes de falar com o povo. Ao chegar na frente do povo, ele começou a cuspir bolas de fogo. Ao mesmo tempo, Yansan, quando foi falar, também começou a cuspir bolas de fogo. O nome desse alimento é acará, que na língua iorubá significa bola de fogo, e jé, em iorubá, significa comer. Logo, comer bola de fogo se tornou acarajé. Conta-se também que os filhos de San, para provarem estar incorporados dos seus orixás, Xangô e Yansan, embebiam o algodão em azeite de dendê. Logo em seguida, tacavam fogo nesse algodão e o consumiam, provando que eram os próprios orixás que estavam ali. E por isso se diz que o bom acarajé tem que levar pimenta. Nas religiões cristãs se celebra a última ceia, a partilha do pão. Nas religiões protestantes, o momento da ceia é o momento da partilha e de oração, feito com a divisão do pão e suco de uva. Já no catolicismo ou nas igrejas ortodoxas, o momento se chama Eucaristia, e nele é distribuído um pequeno pedaço de pão, chamado hóstia. Em algumas celebrações, é embebido em vinho. Para os católicos, esse pão não é a representação de Deus, mas ali está o próprio Deus. O corpo é o pão e o sangue é o vinho. Nós temos várias representações de festividades com comidas representadas na história da arte. Uma das mais conhecidas, por exemplo, é a Última Ceia de Leonardo da Vinci. Mas Leonardo da Vinci não teve somente esse contato com a cozinha. Ele, por exemplo, foi o inventor do moinho de pimenta, do quebra-nozes, do moedor de alho e da panela de pressão.
ele também abriu um restaurante com outro pintor, com Botticelli. Tá certo que o restaurante foi um fracasso, quase que os dois foram à falência depois desse investimento. Percebam que os artistas sempre têm grande interação com a cozinha. Você sabe por quê? Esse envolvimento dos artistas com a cozinha, com o restaurante, com a alimentação, acontecia porque na época, antes da invenção de geladeira ou de conservantes que pudessem deixar a comida por mais tempo sem estragar, um dentre esses alimentos era o mais caro de todos: o açúcar. Sendo assim, o açúcar era reservado apenas para os artistas. Era essencial que alimentos como açúcar fossem manipulados por artistas, porque eles saberiam exatamente como manusear aquele material para extrair deles não só o sabor, mas que visualmente ficasse bonita aquela comida. Daí começou a surgir o pâtisserie, ou, como conhecemos aqui no Brasil, a confeitaria. Foi no Renascimento que nascia o que conhecemos como pâtisserie. Até hoje, as técnicas de manipulação de doces daquela época, para que eles ficassem não só saborosos, mas visualmente atrativos, é muito utilizada na gastronomia. Lembram quando falei que comida é muito mais que só se alimentar para ter energia? A gastronomia é uma prática culinária que trabalha exatamente isso. A comida como uma experiência para os 5 sentidos, uma experiência para o paladar, quando combina elementos salgados, doces, azedos e amargos. Também é uma experiência para a visão, quando faz experimentos com cores, estruturas, as montagens dos pratos, que podem ser verdadeiras esculturas ou até mesmo pinturas. É uma experiência para o olfato, os diversos aromas naturais que podem nascer da combinação de temperos ou de técnicas de preparo. Não podemos esquecer do nosso sentido do tato, a experiência dos alimentos que são ásperos, a experiência da mastigação, ora macia, ora mais dura. A experiência de poder pegar a comida, de manuseá-la num molho. Também temos a experiência com a audição, com os sons que as comidas fazem ao serem degustadas. Quem não lembra do crack-crack que os biscoitos fazem quando os comemos? Além disso, existem métodos de preparos que são considerados patrimônio cultural de um país. Muitos alimentos, como por exemplo o acarajé, é considerado um patrimônio imaterial. O seu modo de fazer, o modo de preparo do acarajé feito pelas baianas, é guardado pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, no nosso país. Ele faz parte da nossa cultura e da nossa história. Em nosso país, outros tipos de alimentos também são guardados como patrimônio. São comidas que preservam a identidade da comunidade daquela região. E isso é muito comum até em nossas famílias. Tenho certeza, por exemplo, que na sua família deve ter uma receita que alguém foi ensinando um para o outro e se tornou uma tradição dos encontros de vocês. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre a alimentação saudável e que ela vai muito além do que apenas comer para ter energia. Quer saber um pouco mais? Procure os seus professores. Até a próxima videoaula, pessoal! Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor de Educação Física Flávio Nascimento e vou fazer minha autodescrição. Eu sou homem, sou alto, sou pardo, tenho cabelos curtos e pretos, estou usando barba e também estou usando uma camisa azul marinho. O tema da nossa aula de hoje vai ser alimentação saudável e vamos iniciar essa aula assistindo a um vídeo produzido pelo Ministério da Saúde. Você conhece o Guia Alimentar para a População Brasileira? É uma ferramenta simples que explica as diretrizes alimentares oficiais para a nossa população, promovendo uma alimentação saudável, acessível e de acordo aos costumes brasileiros. Você vai encontrar informação e recomendações sobre como comer adequadamente, escolhendo alimentos naturais e nutritivos e, ao mesmo tempo, promovendo o cuidado do meio ambiente e o bem-estar da sua família e comunidade. O guia apresenta 10 simples passos para alcançar uma alimentação saudável. 1. Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados.
2. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. 3. Limite o consumo de alimentos processados. 4. Evite alimentos ultraprocessados, que são aqueles que sofrem muitas alterações em seu preparo e contêm ingredientes que você não conhece. 5. Coma regularmente com atenção. Prefira alimentar-se em lugares tranquilos e limpos e na companhia de outras pessoas. 6. Faça suas compras em locais que tenham uma grande variedade de alimentos in natura. Quando possível, prefira os alimentos orgânicos e agroecológicos. 7. Desenvolva suas habilidades culinárias. Coloque a mão na massa, aprenda e compartilhe as suas receitas. 8. Planeje o seu tempo. Distribua as responsabilidades com a alimentação na sua casa. Comer bem é tarefa de todos. 9. Ao comer fora, prefira locais que façam a comida na hora. 10. Seja crítico. Existem muitos mitos e publicidade enganosa em torno da alimentação. Avalie as informações que chegam até você e aconselhe os seus amigos e familiares a fazerem o mesmo. Utilize o guia na sua casa, colégio, comunidade e serviço de saúde. Você estará ajudando a promover a saúde da sociedade brasileira, hoje e no futuro. Muito interessante, não é, galera? Agora, vamos falar um pouquinho sobre atividade física. A atividade física regular promove a melhora da postura corporal, combate o excesso de peso e de acúmulo de gordura, menor propensão às doenças cardíacas, melhora do tônus muscular, reduz o estresse e a indisposição, melhora na elasticidade e flexibilidade do corpo, melhora também a autoestima, aumenta a qualidade e a expectativa de vida, fortalece o sistema imunológico, promove a redução dos índices de colesterol. Os benefícios para a saúde são enormes. Além disso, melhoramos a qualidade de vida por meio da atividade física. Ela nos proporciona mais energia e disposição para as tarefas cotidianas. A atividade física traz também benefícios para a saúde mental. Há uma melhora no condicionamento mental quando passamos a gastar mais energia com exercícios. Sendo assim, a nossa concentração aumenta, consequentemente, a produtividade no trabalho e nos estudos também. Agora, vamos relacionar alimentação saudável e atividade física. Mas o que as duas têm em comum? Uma vida saudável inclui, além de hábitos alimentares saudáveis, outras opções de estilo de vida. A atividade física possui estreita ligação com a alimentação. Juntas formam o balanço energético, que é a relação entre a energia consumida em forma de alimentos e a energia gasta em forma de atividade física. O estilo de vida atual tem cada vez menos gasto energético, com avanços tecnológicos que conduzem a hábitos sedentários. Quando temos um balanço energético positivo, é sinal de que estão sobrando calorias não gastas ao longo do dia, que se transformarão em peso corporal. Se o indivíduo está acima do peso, ele precisa fazer um balanço energético negativo, ou seja, comer menos e gastar mais. Se o indivíduo for obeso ou eutrófico e comer principalmente carboidratos e gorduras em excesso, mesmo praticando atividade física, essa quantia a mais vai se depositar sob forma de gordura no seu organismo. É muito importante mexer o corpo. Associar bons hábitos, como a prática da atividade física e uma alimentação balanceada, são fundamentais para uma melhora da qualidade de vida. Assim, atividade física e alimentação saudável devem andar sempre juntas. Tchau, tchau. Até a próxima aula.